Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Oi, pessoal. Como foram as suas observações da Lua? A gente não esqueceu não, viu? Na nossa última teleaula, a gente combinou que todo mundo ia observar a Lua e anotar as fases dela no céu. Nós conhecemos melhor a Lua e aprendemos as suas 4 fases. Lua cheia, minguante, nova e crescente. E também vimos o que é um período de lunação. E que a Lua funciona como uma espécie de relógio natural pra gente aqui da Terra. Ô Alberto, escuta, por que a Lua muda de aparência no céu durante o mês? Eu já entendi, né? Depende da posição da Terra em relação ao Sol. Agora, me explica uma coisa. O que acontece quando às vezes fica tudo escuro? Entendeu? Assim, durante o dia, parece que o Sol sumiu. Eclipse, Maria. É o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje nós vamos entender o que é um eclipse, ver como devem ser as posições do Sol, da Lua e da Terra para que aconteça um eclipse. Vamos aprender o que é um eclipse solar e o que é um eclipse lunar. Vamos acompanhar um eclipse solar total e ainda entender por que é tão importante que o homem estude esse fenômeno natural. Foi no dia 3 de novembro de 94, lembram? O último eclipse total visto no Brasil antes do ano 2000. Foi impressionante. Em plena luz do dia, às 10h59, o céu começou a escurecer. O dia foi virando noite, a luminosidade caindo rapidamente. As pessoas alvoroçadas, todas nas ruas, tentando observar o eclipse. O sol já não passava de um filete de luz como uma lua que não para de minguar. De repente fez-se noite, uma noite sobrenatural que durou poucos minutos. O sol logo voltou a aparecer com toda a sua luz e calor. Incrível a natureza, não é mesmo? Escuta, você já viu um eclipse? Já, mas não inteiro. Eclipse? Eu olhei com um vidro de máscara de solda. O senhor acha que o eclipse, quando está acontecendo no céu, ele interfere na vida da gente, na vida dos animais, das plantas aqui na Terra? Eu acho que sim. Principalmente na maré, em tudo, né? É uma sensação muito particular. É aquela sensação de você ver, está como um dia assim bonito e vem aquele trovejar rápido e aquele clarão, a mesma coisa. O eclipse não provoca apenas emoções e deslumbramentos. Mesmo que escureça de repente, só por pouco tempo, muitos seres vivos reagem a essa mudança pensando que já é noite. Tem flor que começa a fechar, os pássaros se recolhem nos abrigos das árvores, os grilos começam a cantar, os animais noturnos acordam, tudo fica um pouco confuso. E quando o sol volta a aparecer em seguida, tem até galo que canta anunciando a nova aurora. Pois é, o eclipse é um fenômeno natural que ocorre de tempos em tempos e que mobiliza uma grande quantidade de seres vivos, inclusive nós, os seres humanos. Ô Lineu, mas por que o Sol desaparece assim de repente? Bom, para explicar isso a gente vai ter que fazer uma simulação. Por isso que eu trouxe uma bola, aí ó, para explicar isso para vocês, tá legal? Maria, pega uma vela, por favor. Vela... Os eclipses são produzidos quando a luz que chega a um lugar é total ou parcialmente oculta por algum objeto. Assim, se colocarmos essa bola entre a chama da vela e os nossos olhos, estaremos produzindo um eclipse. A bola não permite que a luz da vela atinja nosso rosto. Quando a bola encobrir totalmente a luz, dizemos que é um eclipse total. No caso do eclipse de hoje, a Lua vai ficar entre o Sol e a Terra por alguns minutos. Como assim, Lineu? Bom, Alberto, eu vou dar só uma dica, hein? A vela está representando o Sol, que é um astro que tem luz própria. A vela e o Sol. E os nossos olhos são um ponto de vista de quem está na Terra, certo? Isso! Os nossos olhos representam a Terra. Então a bola é a Lua que fica entre a luz da vela e os nossos olhos, provocando assim um eclipse. Mas eu ainda tô achando tudo isso muito complicado, viu? Não sei não. Para que um eclipse ocorra, é necessário que os 3 astros celestes estejam alinhados: a Terra, a Lua e o Sol, como mostra a figura deste livro aqui. Na verdade, existem 2 tipos de eclipses, dependendo de como os 3 astros estão alinhados. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, acontece o eclipse solar. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, chama-se eclipse lunar.
Essa história assim de eclipse eu acho meio complicado, né não? Os seus alunos não tiveram dificuldades? Bom, com eles eu fiz umas simulações, assim, que nem a gente fez na última teleaula, lembra? Ah, super legal. Escuta, será que a gente não pode fazer uma representação do eclipse hoje? Ah, podemos sim. Então vamos fazer assim, ó. O Alberto vai representar o Sol. Alberto, segura essa lanterna aqui, por favor. E você, Maria, vai representar a Terra. A Terra? Tá? E essa bola aqui vai representar a Lua, tudo Tá. bem? Primeiro, os 3 astros, o Sol, a Lua e a Terra, tem que estar alinhados. Como vai? Assim. Isso. Legal. Agora, se essa bola que representa a Lua ficar entre você, Alberto, que é o Sol, e você, Maria, que é a Terra, nós teremos então um eclipse solar. No eclipse solar, a sombra da Lua se projeta na Terra. Observe o eclipse do dia 23 de setembro de 2006. A sombra da Lua começa a encobrir o noroeste da África e, logo em seguida, o nordeste brasileiro. O eclipse passa a ser visto por outras regiões mais ao sul da África até que o alinhamento Terra, Lua e Sol se desfaz. A Lua, que está entre a Terra e o Sol, acaba encobrindo a luz do Sol. E fica à noite durante o dia. Se durante o eclipse solar a Lua consegue tampar completamente o Sol numa certa região da Terra, dizemos que nessa região aconteceu um eclipse total, pois lá ficou escuro como se fosse noite. Quando a Lua encobre parcialmente o Sol, a gente tem então um eclipse parcial. Não escurece tudo, fica uma luz de penumbra. Bom, agora, se as posições mudarem, por exemplo, vamos pensar só assim, a Terra e a Lua giraram. Girou, isso assim, agora parou. Agora, olha o que acontece, eles estão alinhados, só que a Terra está entre a Lua e o Sol. E aí, o que acontece? A Terra passa a encobrir a luz do Sol e não deixa que ele ilumine a Lua. Portanto, teremos por alguns minutos escuridão total na Lua, certo? Nós vamos conversar com o professor Oscar Matsura para tirar algumas dúvidas sobre esse fenômeno conhecido como eclipse. Professor, como é possível prever quando vai acontecer um próximo eclipse? Bem, há eclipses do Sol e da Lua. Particularmente no caso do eclipse do Sol, isso ocorre quando a Lua fica exatamente na linha divisada, obstruindo a chegada da luz do Sol. Então isso é feito através do cálculo da posição dos astros no céu, especificamente da Lua e do Sol. Hoje em dia, através de programas de computador, é possível, mesmo em casa, saber com antecedência quando que vai acontecer o eclipse do Sol ou da Lua. E qual a importância de se estudar, de se pesquisar o fenômeno do eclipse? O interesse grande do estudo dos eclipses solares é porque em pleno dia se torna completamente escuro e isso possibilita a observação da coroa do Sol, da atmosfera do Sol, que normalmente nós não conseguimos ver nos dias normais. A coroa do Sol é um gás extremamente quente. Só para dar uma ideia, é da ordem de 2 milhões de graus e nós não sabemos exatamente ainda qual é o mecanismo que produz esse aquecimento, qual é a estrutura verdadeira da coroa, ou seja, a coroa abriga ainda um monte de enigmas e o esclarecimento é que atrai os cientistas por ocasião de eclipses para fazer esses estudos científicos. Nossa, vai demorar bastante para acontecer outro eclipse total. Mas quando acontecer outro eclipse, o homem já vai ter descoberto mais coisas sobre a Lua, sobre a Terra, o Sol. O mundo vai estar diferente. Ah, mas o eclipse nunca vai mudar, vai ser sempre lindo. E agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que um eclipse ocorre quando a luz que chega a um lugar é encoberta por um objeto. Aprendeu o que é um eclipse solar, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e o lunar, quando a Terra fica entre a Lua e o Sol. Também viu a importância de estudar o eclipse, fenômeno que altera e muito os habitantes da Terra toda vez que acontece. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda.
Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.